falar de Bíblia. Você tá certo, irmão. Você tá certo. Esse foi um dos maiores debates que teve em 2025. Rapaziada, esse foi um dos maiores debates de 2025. Eu quero que você assista e deixe a sua opinião sobre as câmeras na igreja. Você acha que é errado? Vamos assistir esse vídeo. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Você tá certo. Esse foi um dos maiores debates que teve em 2025. Quanta gente não foi curada pelo Depois câncer? você deixa seu Quantas pessoas comentário, foi sua curada pela AIDS opinião. pela televisão? Esse foi o maior bate-boca entre Miguel Oliveira e James. Você não vai acreditar no que você vai ver. O clima esquentou de verdade. Fiquem com o vídeo. Pegou o preço, hein? Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa Porta palhaçada de ficar fechada, gravando, nunca querendo vi. ibope, não tá rolando. Porta fechada, Se é aí pra chega alguém corpo que quer entrar. edificar o corpo, e quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor José nada. Wellington, Tá trazendo palhaçada. nosso presidente aí da Belém. Quem não entende, Tira, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaimes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar Pelo irmão, né? todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nos seus cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de ibope. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Deus corte que os outros Não fazem. transmitiu o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui. Ó, Eu vou ter que mostrar o quê? presta atenção Então agora. você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Eu faz tava o falando seguinte. com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma bandista com todo respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Católica tá gravando coisa Faz que não é pra aqui. gravar. E no Evangelho também tá fazendo a mesma coisa. Isso é no YouTube? Esse aqui É no YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King the Power. Ó, 1h22 de palavra. De revelação, palavra? E por aí vai. Cortaram o The King the Power. Aí eu te pergunto se não tivesse gravado. Não tinha The King the Power. Então, irmão, você faz o seguinte. Derruba esse podcast, quebra aquela câmera e faz um seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema. Não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto. É uma entrevista. É totalmente É uma diferente. conversa. Você iniciou esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Era um momento de conhecimento da palavra. E você falou, esse Foi um momento, no podcast. início do podcast, você falou, um momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, Não, de não, intimidade você com tá Deus está explicando. exposta. Eu acho que você tá se Não, não colocando está sendo nessa exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, pode Não, filmar. você adora pra você? Não, Você eu tô adora pra adorando, você? eu tô adorando, Opa! eu tô adorando. Falou isso, eu meu posso Deus. adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Disso. Eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto Sei do que nosso outras Deus. coisas pode expor, agora coisa de Deus não. Você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então eu vou perguntar que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu não pergunta. posso entrar na mente de Jesus. Então, Porque pensa a comigo, pergunta que pensa fica, comigo. Ó, tem a religiões... pergunta que fica, Ó, tem- como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só está entrando Missionário, através... legal. Missionário, A nem que pregação do morra. evangelho só está entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por Isso causa é de missionários verdade. que morreram por causa de nós, foi por causa de câmera. O cara acamado, ele não consegue ir pra igreja. Então você acha que isso está atrapalhando o... Não, ele tá certo, tá todo mundo errado. Muito, muito. José Wellington tá errado, o Bispo Samuel Mas Ferreira tá assim, eu errado. vou falar pra ti assim, de Priscila verdade, Malafaia, olha, tá nós tivemos uma todo mundo certo, pandemia que você tá- recentemente. você tá certo. Ó, eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal, e foi bem na época de Leões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo os Leões paixão. A única forma que eu, como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve culto que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, má tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de Falso mensagem tem corte. tudo The King Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. pegou aquela parte do King, que era uma, como você falou, era uma língua tua com Deus, né, tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as Tá pessoas não todo estão mundo entendendo. são As pessoas- más. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Of the King, The Power, On the Não, Best, fala, não é já línguas correu. estranhas, Mas gente. ele falou agora que é amigo distante, fala assim, Dele não, com fala Deus. pra mim mesmo, que é Isso dele não, com Deus. mas ele acabou de falar falou isso. o mistério depois, mas isso aqui Deixa eu é falar um uma... idioma, gente. Irmão, The mas deixa eu King, falar uma The coisa pra vocês. Power. Não, Que mas que é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. O que é essa coisa de King the Power? E a irmã que falou lá, aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o Acabou. mas o É negócio de The King, Não, não. The Power. Irmão, Mas é o que Legal. tá em se evidência. eu quiser quando falar foi Mohamed, gravada. Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu quiser filho, falar é francês, isso que tem que se eu quiser entender. falar, Merci. se eu Tá quiser em falar evidência. Merci, Isso se eu tá em quiser falar evidência. Mahá. E o que que tá, e o que que fere o seu na igreja por causa disso, irmão?
Aí que o povo A tem que mesma entender da idiotice onde da que pergunta do tirou Off the King depois é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não Não vem no meu idiotice, perfil, não. irmão. É a mesma idiotice, Qual é a irmão. opinião de Quanta vocês? gente não foi curada pelo câncer? Não. Quantas pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Se Se Jesus quiser usar uma mula, irmão, Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar TV, Jesus pode usar o meio de não precisa comunicação, de pode usar. Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É Quando por não aqui. tinha TV, a cura aconteceu do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Gente, Fábio? vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, Parou maneira. de crescer? Maneira não, maneira. Corrige. Hein? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu foco há muito Parou tempo, de irmão. crescer. religiões Um são exemplo. Quais religiões? A maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Como é que Entendeu? você... Aí o cara tá comparando. Pra ele, é uma organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar Tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? mas é- Você quer comparar a maçonaria com a Não, igreja? tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me arrependi maçonaria. de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se arrependa não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Comparando a maçonaria, a organização... entendo. Tira a câmera da igreja. Tira a Entenda, câmera. vocês já estão misturando uma coisa pra fugir do Você que foco. deu o exemplo. Foi você. Eu dei o exemplo das Aí, câmeras. Depai. Eu tô falando de câmeras. Mas você quer comparar a organização Eu secreta tô da falando maçonaria de câmeras. com a igreja, pô. Lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não, Isso, velho. nunca se ouviu falar tanto. Sempre ouviu falar que a gente Nunca se ouviu falar no tempo um midiático. número muito grande de Mas crescimento. a igreja também de tá um número- templos, a igreja tá um de número muito lojas grande de crescendo. crescimento. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85%. Mas não foi. Mas De cristãos no Brasil, mas cara. eu olho pra você e falo uma coisa: foi mérito da TV? Não foi mérito da TV, foi mérito Mas é mérito da TV hoje, irmão. Irmão, é mérito Foi da mérito TV, das irmão. pessoas, das vozinhas que veio A antes. tecnologia tá ajudando na disseminação do evangelho, velho. Tá ajudando as críticas chegarem, os problemas chegarem, as pessoas criarem descrédito. Tá bom, tá certo. Deixa eu falar pra você. Sila Malafaia, José Wellington, Bispo Amel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda de Pastores, vamos agora... Tira pegar as o câmeras da exemplo igreja. maçonaria. Tira a câmera da Vamos igreja. fazer cultos Cada câmera. secretos. Tá bom? Vamos fazer culto secreto. Amém, irmão? Reuniões secretas Amém? agora, né? Tem que ser isso. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Você tá certo. Pra falar bem a Esse verdade, cara vai é melhorar até bravo os de nossos estudos, verdade. porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. Tem a mídia específica. Aí vocês querem, não, porque não? Ô, abre a visão, cara. Não, isso é Eu não ignorância, tô falando que não pode. Ó, um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia. Mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar. Não, tá quem lá não fora quer vai entender, desculpa, Porque- desculpa. porque já Quem não que quer é pra- entender, não quer entender. Mas Esse peraí, se é debate. pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora. Quem tá edificado lá fora não vai Então entender. vamos converter. Então, aqueles que não são crentes. Irmão, desculpa. Só já deixa o seu comentário, Melhor, sua porque se não opinião, o que tivesse você gravado, acha se sobre posso essa falar, se não câmera na tivesse igreja. gravado essa parte que tivesse filmado, não estaria se bafafar. Então, irmão, tira o podcast, hein? E faz um Já seminário vi. já pra falar de Bíblia. Porque, Qual é, seria a Só- sua só- opinião? só- A só- minha, só- pra mim, eu acho que James, tem que filmar, uma dor de barriga e sai daí. mas tudo com moderação, né? É porque talvez eu tenho coragem de falar, pior porque que geralmente tem quando eu tô pessoas lá falando fora de que dor nem de barriga, mas entendem na hora de mesmo. estar apontando o Aí dedo, xingando começa ele a pra caramba criticar pra a entender, igreja, ninguém vem. começa a Aí agora criticar eu fingi dor de barriga e sai. Gente, abre a visão que eu tô falando. as coisas você que tá me tivesse acontecem. aí com esse celular na mão, Você não tá me confrontando. estivesse trabalhando, Mas fazendo deixa alguma sua coisa da opinião, sua seu vida, comentário, você que eu vou também não tava nem responder criticando todo ele, porque mundo. quem mais teve Segue foi pra crítica. mais vídeo. E foi eu E- fui um dos mais que defendi. E Jesus, Tamo então, junto. Jesus, então, ele teve as suas Seu comentário aí, o que você achou desse vídeo? Você acha que tem que ser culto de porta fechada, sem câmera? Qual é a sua opinião?